A paz do Senhor, amados irmãos, é com muita alegria que retornamos mais uma vez para ministrarmos esta aula, a aula que se refere à lição de número 10, que você pode acompanhar aí na tela, lição de número 10. Nós estamos tratando sobre a justiça divina, a preparação do povo de Deus nos últimos dias, no livro de Ezequiel. E graças ao Senhor nós já estamos nos encaminhando para o final da nossa lição, né? Graças a Deus, Deus nos tem dado força para nós prosseguirmos. E agora, meus amados, nós chegamos na lição de número 10, a restauração nacional e espiritual de Israel. Sem dúvida, esta é uma das lições ou dos temas mais conhecidos no livro de Ezequiel, que é exatamente sobre o famoso Vale de Ossos Secos, que é bem conhecido, né? Bem bastante pregado, bem usado pelos pregadores como uma mensagem voltada para avivamento, né? Mas aqui nós estamos falando também de restauração, porque a nação estava cativa em Babilônia e agora ela precisava de uma restauração, de um retorno para a terra, né? Não só isso, não só a questão social, questão política, mas sim também a questão espiritual, tá bom? Então, a imagem que você vê aí na tela não poderia deixar de ser outra, não é? Essa imagem dos ossos secos e ao fundo a bandeira de Israel. Meus amados, e então nós chegamos aqui para o texto áureo. O texto áureo está em Romanos 11, 26, que diz: E assim todo Israel será salvo, como está escrito: De Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Tá bom? A nossa verdade prática diz: a chamada divina à restauração tem a ver com restabelecimento espiritual e social de quem se arrepende. É interessante que nós podemos colocar essa verdade prática para a nossa própria vida, porque entendemos pela palavra de Deus que a restauração espiritual ela também interfere na restauração social, da vida social. Então, mas é claro que a prioridade é a restauração espiritual, né? Afinal de contas, há muitas pessoas que vivem bem financeiramente, socialmente, mas espiritualmente não têm uma vida fundamentada em Deus. E é claro que a coisa fica pendente, né? Algo está faltando na vida desta pessoa, desta nação, que não tem Deus como prioridade, tá bom, irmãos? Então vamos lá para nós entrarmos aqui nesse gráfico que você já conhece, é o gráfico esboço. Como eu sempre digo, ele está adaptado para esta tela, né? Mas ele está completo lá no nosso grupo da EBD, do Facebook, do Telegram e do WhatsApp também. Então está tudo lá. Essa lição ela está dividida em 3 tópicos, né? Sendo o primeiro tópico sobre o significado do vale de ossos secos, o que é que significa os ossos, o significado, as promessas de Deus propriamente dita. No tópico 2 nós temos a dispersão dos judeus entre as nações, né, que são essas diáspora de Israel, e como Israel renasce, como acontece essa restauração nacional. O tópico 3 é um desmembramento também do tópico 2, porque está falando do milagre do século, né? Por quê? Porque se trata do testemunho de Deus para o mundo. Então existe um status de Jerusalém para as nações, né? Existe uma importância de Jerusalém para as nações e
o final está falando sobre essa restauração espiritual da nação judaica. Meus irmãos, vamos dar continuidade aqui e nós então entramos para o tópico 1, que está falando exatamente sobre o significado do vale de ossos secos. Duas palavras aqui são importantes para nós levarmos em consideração: a palavra vale e ossos, né? Então, todos nós sabemos que o vale na Bíblia ele tem um significado simbólico, representa dificuldade, representa conflito, representa lugar de perigo, de guerra, mas também é um lugar de renovação, porque exatamente aqui no Vale de Ossos Secos nós vemos isso acontecer, né? Esses dois elementos estão presentes, porque a morte aqui está presente em relação ao vale, porque quando está mostrando ossos secos, então é algo relacionado à morte, né? No vale, neste vale, mas também é aqui que Deus vai tratar esses ossos, porque eles são uma representação da nação de Israel, né? Os ossos, irmãos, eles têm, todos nós sabemos, ele faz parte da estrutura de sustentação do nosso corpo, né, do corpo humano, dos animais, mas ele também tem esse simbolismo da morte propriamente dita, não é? Você vê que se costuma, de forma significativa, ou como uma representação da morte, você fazer o ícone, o desenho de uma caveira, né? Então, o desenho de uma caveira simboliza a morte, simboliza perigo, alguma coisa nesse sentido aqui, tá? Mas esses ossos, na descrição do texto de Ezequiel 37, 1 a 14, não é? Quando Deus fala com o profeta, porque tem toda aqui uma questão, não é? O profeta, ele é levado, ele tem uma visão. Aliás, é importante que se diga, tá, irmãos? Alguns irmãos até comentaram sobre isso. Isso aqui não está falando de uma coisa literal, não existiu esse vale de forma literal, tá? Isso é simbólico. Então Deus está mostrando uma visão. Agora, essa visão ela precisava ser bem contundente, ela precisava realmente atrair o olhar do profeta para que ele entendesse o que Deus queria mostrar, né? Então, claro que é como aquele sonho que você tem, bem real, que quando você acorda você consegue lembrar de tudo, porque o sonho foi bem real, né? Mas aqui foi uma visão, e essa visão foi muito real, foi muito convincente para o profeta, não é? Exatamente porque Deus usa essa visão, isso aqui que é importante na gente entender, Deus usa essa visão como uma parábola visual, não é? Para mostrar a situação da nação de Israel e o que é que ele poderia fazer em relação a isto. Então Deus comissiona o profeta, leva o profeta para esse vale, não é? Espiritualmente falando, e mostra esse vale com ossos, né? Meus amados, esses ossos, conforme você viu na imagem, né, que nós colocamos, esses ossos eles estão espalhados. Eles não estão colocados em ordem, eles estão desordenados. É como se fosse uma grande bagunça, uma grande mistura de ossos, tá bom? É importante que a gente diga isso aqui como uma parte para registrar que o funeral, né, em muitas religiões, é algo que é considerado sagrado. Você poder enterrar os seus mortos, né? Mas aqui dá-se a entender
E isso fica muito claro pela visão que os mortos não foram enterrados. Pelo contrário, o que a gente entende aqui, alguns estudiosos comentam, é que é como se tivesse sido uma grande batalha, tá bom? E de repente todos eles morreram ali e os ossos ficaram misturados, não é? Espalhados. Aliás, quando a gente fala de espalhar, a gente pode até entender que isso faz uma alusão à própria nação, porque a nação estava espalhada, né? As diásporas que nós vamos falar aqui mostram isso. Eles estavam em Babilônia e em vários outros lugares também espalhados, né? Assim como esses ossos. E eles estavam secos, ressequidos, ou seja, eram pessoas que não tinham sido enterradas, foram deixadas ao relento. Isso eu estou falando dentro da visão, tá bom? Da visão profética, porque era costume de se enterrar os mortos, era costume de se fazer um funeral, inclusive durando uma semana, não é? Mas aqui não foi feito isso com esses corpos que viraram ossos, que viraram apenas ossos ressequidos. Eles estavam espalhados, não é? Porque era isso que estava acontecendo com a nação de Israel. Então, Deus faz a pergunta para o profeta se aqueles ossos poderiam voltar a viver. E essas perguntas, muito difíceis, né, de serem respondidas, uma pergunta difícil assim foi também feita para João no Apocalipse. Quem são esses? Né? Quando João vê aquela grande multidão e João diz, eu não sei, Senhor, tu o sabes. O profeta meio que devolve a pergunta para o Senhor, porque o Senhor pergunta, você acha que esses ossos podem reviver? E o profeta diz, Senhor, só tu sabes. Só o Senhor poderia saber. E de fato, só o Senhor poderia, porque Ele é todo-poderoso para fazer com que isso aconteça, não é? Então, mas o que me chama a atenção aqui, essa é uma parte bem prática, que o profeta, ele, mesmo dizendo que era o Senhor quem sabia se eles poderiam reviver, o Senhor confere ao profeta esta responsabilidade. Isso é muito importante. Por quê? Porque Deus diz para ele, profetiza sobre esse vale de ossos secos. Ou seja, o profeta estava ali sendo usado na autoridade de Deus, porque ele em si e nenhum homem jamais poderia ter algum tipo de poder para fazer isso. Mas Deus estava dando autoridade para que ele profetizasse. E isso, irmãos, está relacionado diretamente com a palavra que Deus estava dando para o profeta profetizar a nação. Porque certamente quando isso foi divulgado, a nação se identificou. Nós somos esses ossos secos. E o que nós precisamos fazer? Ouvir a palavra dos profetas. Ouvir o que Deus está falando para os profetas. Meus amados, essa é uma mensagem imprescindível para os dias de hoje. Se você parar para pensar, isso é algo que você, como um professor de escola dominical, está fazendo lá na classe, porque você está proclamando a palavra profética. E essa proclamação da palavra profética é algo que deve gerar vida nas pessoas. Você sabe disso. Há tantas pessoas que às vezes vão para a igreja, vão para a escola dominical, mas elas estão mortas espiritualmente. Então, você como professor, você como pregador da palavra, ensinador, como mestre, você pode ser usado por Deus como este profeta, no sentido de proclamar, de profetizar a palavra do Senhor para as pessoas que estão precisando de restauração. Veja como é importante
essa palavra para nós, né? Quando o profeta profetiza, então a Bíblia mostra que a primeira coisa que acontece, meus irmãos, é essa reorganização, tá? Porque o que estava ali era um caos, além de ser apenas ossos, além de estarem ressequidos, eles estavam desorganizados, eles estavam numa situação caótica. E uma das coisas que me chama a atenção no Deus que nós servimos é que ele é especialista em caos. Não para causar o caos, mas sim para resolver a questão do caos. Você lembra que no início a terra era caótica, sem forma, vazia, um estado caótico da terra, né? Como diz os estudiosos, mas ali diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face da terra, ou seja, reorganizando, reestruturando, moldando, dando forma para a terra. Que coisa maravilhosa! Assim mesmo, quando o profeta profetiza, não é? Porque aí está, como eu estava dizendo, a responsabilidade nossa. Deus nos chama para fazer esta obra, a palavra dele já está falada, já está escrita, o que precisamos é profetizá-la, no sentido de fazer com que ela se cumpra. Então, quando o profeta profetiza, os ossos eles vão se juntando um após outro, cada um no seu lugar. Então, por isso que se faz aquele movimento que tem aquele barulho, não é? Mas é os ossos indo para o seu lugar e ali começando a surgir os tendões, começando a surgir, né? Sistema nervoso, sistema muscular, não é? Até que eles foram cobertos pela pele e eles estavam então perfeitos ali. Nós entendemos pela palavra do Senhor que são fases da restauração, porque começa com as coisas se reorganizando, não é? E depois Deus começando a gerar vida naqueles corpos. Mas eles ainda não estavam plenos, eles ainda não tinham vida propriamente dita. Aí, novamente, é aquela fase do profeta profetizar para que o Espírito de Deus, para que o Espírito do Senhor entrasse, viesse dos quatro cantos da terra, soprasse naqueles mortos. Veja que no versículo 9 ainda chama ele de mortos, né? Que apesar deles estarem bem aparentados, né? Mas estavam mortos. Isso me faz lembrar da igreja de Sardes. Tu tens nome de que vives, mas na verdade estás morta, né? A igreja de Sardes aparentemente parecia alguém que estava apenas ali dormindo, deitado, mas eles estavam mortos. E por quê, irmãos? Porque o Espírito ainda não estava nele. E isso é importante que se diga, meus irmãos. O Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus é vida. É vida. Vida espiritual. Então, quando o profeta profetiza, não é? Seguindo a ordem de Deus, diz a palavra do Senhor que o Espírito veio sobre eles e aí eles já começaram a ter vida. E aí eles reviveram. Isso nos faz lembrar também quando Deus criou o homem, né? Deus cria o homem, faz lá como se fosse um molde, um boneco, uma representação humana, mas o homem não tinha vida. Quando o Senhor sopra o seu espírito sobre o homem então é feito alma vivente. Veja que aqui é novamente essa restauração que Deus queria fazer com a nação de Israel. Então, ele profetiza, o Espírito vem, entra naqueles corpos e eles se colocam de pé como um grande exército,
um exército. Não eram dois exércitos. Não era o exército de Israel, nem o exército de Judá. Não era um reino dividido. Era um só reino que Deus queria. Porque Deus queria que a nação fosse uma só nação. Vocês sabem que é depois da divisão de Israel, dos dois reinos, reino do norte e reino do sul, que Israel começou de fato a definhar. Eles se enfraqueceram como nação. E aí ficou suscetível ao ataque dos inimigos. Tá bom, irmãos? Deus fez dessa forma. E eu creio que Ele também quer fazer isso nos dias atuais. Especialmente com a sua igreja. Né? Toda vez que a igreja estiver se sentindo ressequida, como se fosse ossos, dividida, como muitas vezes está, e muitos fazem questão de fazer essa divisão. Né? Já dizia o saudoso Eliezer Rosa, divisão não vem de Deus, porque quem divide é o diabo. Não é? Então, toda vez que isso acontece, quando nós vemos que a situação está desse jeito, o Senhor, clamamos ao Senhor para que o Senhor venha, sopre o seu Espírito sobre a sua igreja e faça com que aqueles que estão mortos, ressequidos, sem vida, inertes, faça com que essas pessoas revivam para a glória de Deus, tá bom? Então, meus amados, o significado desta visão, desses ossos, é que se refere à própria casa de Israel, ao povo de Deus, que tinha se afastado, que tinha sido levado para as nações. Né? Primeiro tinham se afastado de Deus, Deus permitiu com que eles fossem dispersados para as nações. Né? E agora, o Senhor, Ele é muito misericordioso, porque apesar de tudo, o que precisamos entender em relação a Deus é que as promessas do Senhor, Deus fez promessas de trazer de volta. Aqui é citado o texto de Deuteronômio 28. Eu já falei outras vezes sobre esse texto, é o texto de Moisés. Deus dizendo para a nação que eles iam entrar na terra, mas eles iam se corromper perante os deuses e Deus ia permitir que outras nações viessem para levar eles cativos. Mas ainda assim, Deus também é misericordioso, porque na verdade Deus só estava permitindo isso porque as outras nações seriam como a espada de Jeová para punir a nação rebelde de Israel. Porém, o nosso Deus é aquele Deus que fere e sara. Ele permite a dispersão, mas ele também é aquele que agrega, é aquele que junta. Então, nessas mesmas profecias em que Deus falava que isso iria acontecer, ele também estava dizendo que ia trazer o povo de volta para a terra, porque se tem uma coisa que as pessoas devem entender, é que Israel pertence àquela terra. A nação judaica pertence àquela terra. Eu sei que isso desagrada a muitas nações, especialmente o povo palestino e as outras nações árabes, mas o que nós precisamos entender é o que está na palavra de Deus, é o que Deus profetizou, e essas nações, elas vão aceitar isso, porque Deus vai fazer com que isto aconteça. Todas as nações reconhecerão um dia que Israel, ele só é Israel no sentido pleno, quando ele está na terra. Eu sei que um judeu, ele é judeu em qualquer lugar, mas o grande desejo do povo judaico é voltar para a terra, porque aquela terra é herança do Senhor. É o Senhor quem deu, é o Senhor quem abençoa, é o Senhor que faz eles prosperarem na terra, tá bom? Então isso é muito importante, tá, irmãos? Nós colocarmos isso para os nossos alunos, para entender
essas questões. Meus amados, vamos dar continuidade aí. Tem uns gráficos aqui que eu quero mostrar para vocês, tá? O segundo tópico que você vê aí na tela fala sobre a dispersão dos judeus entre as nações. Aí está falando da primeira diáspora, não é? Em 605, quando o rei Nabucodonosor subordinou Joaquim, o rei de Judá, aos babilônicos, mas o cativeiro assírio também, na verdade, foi considerado primeiro, né? Por isso que eu gostaria de mostrar para os irmãos esse gráfico que você vê aí, chamado diásporas judaica, né? Então nós colocamos aqui na ordem para ficar mais didático para os irmãos, tá bom, irmãos? Confesso a vocês que às vezes eu pesquiso algum gráfico para que eu possa usar nas minhas aulas, né? Eu não tenho problema de usar um gráfico de alguém, porque a gente tem que citar o nome, né? Claro, isso é normal. Mas às vezes eu não encontro, tá, irmãos? Então, por isso, eu já disse isso, é como se Deus estivesse dizendo, é para você fazer mesmo, né? Então tá aí, está feito. Eu não achei na internet, mas está feito aí sobre as diásporas judaicas. Então você tem aqui, ó, primeira diáspora, lembrando que diáspora é dispersão, tá bom? É o povo sendo espalhado, porque, veja bem, isso se refere tanto às pessoas que são levadas cativas, porque a diáspora pode acontecer em relação a um cativeiro de uma nação que está vindo lá para conquistar, ou pode acontecer também pelo fato das pessoas fugirem com medo, não é, daquela nação, e aí eles têm que se espalhar, porque eles não vão ficar ali esperando que a nação venha conquistá-los. Então o que é que eles fazem? Se espalham, tá bom? Mas os que ficam geralmente foram levados cativos, tá? Todos dois se referem também à diáspora, tá bom? Então, primeiro foi o cativeiro, ou a diáspora dos assírios. Aqui está 721, alguns diferem, né? 600, aqui está 602, tá? 605. O reino de Israel é conquistado pelos assírios. Lembrando aqui, meus irmãos, que Israel está nesse tempo dividido. Reino do Norte e Reino do Sul, né? Reino de Israel, Reino de Judá. Tanto é que depois disso, você acompanha aí na seta, tá? Vai descendo assim, você tem aí o cativeiro, esse aqui já considerado mais cativeiro mesmo, babilônico, 587 a.C., quando o reino de Judá é submetido ao cativeiro pelos babilônicos, que é exatamente nesse ponto em que está Ezequiel, né? Ezequiel, inclusive, ele está lá em Babilônia. Nós já aprendemos isso, tá? Só para vocês entenderem. Então, começa aí essas diásporas, né? O povo sendo levado, porque Deus tinha falado e eles não obedeceram, então eles foram submetidos a esse tipo, digamos assim, de correção divina, tá bom? Depois disso, meus irmãos, nós temos o Império Persa, porque aí você já lembra da visão de Nabucodonosor, né, da estátua, onde ele é a cabeça, Babilônia, depois vem o Império Medo-Persa, depois vem outros impérios, tá bom? Isso aí está seguindo mais ou menos aquela ideia da visão lá de Daniel, que Daniel dá a interpretação. Então você tem o domínio persa. O domínio persa, na verdade, o Medo-Persa, eles dão continuidade ao cativeiro, tá? Mas uma coisa boa acontece no domínio persa. O que é, meus irmãos? No cativeiro, né, persa, você tem ali Ciro, por exemplo, permitindo o retorno dos judeus para a sua terra, né? Aí nós já estudamos sobre a lição de Neemias, você lembra muito bem disso, Neemias, Esdras, né? Foram homens que foram usados por Deus para retornar à terra, para reconstruir a terra. Você vê isso nos livros de Esdras e Neemias. Muito importante isso aqui, tá, irmãos? Essa parte histórica para você entender, tá? Só que, dando continuidade àquela questão da visão de Daniel, o domínio persa, ele
ele é o domínio macedônio, ou seja, de Alexandre o Grande, né, o domínio grego, supera o domínio persa, né? E aí você tem mais guerras acontecendo, porque na realidade, em relação a esse domínio macedônio, não houve aquela questão de cativeiro, de levar para o cativeiro, de levar, por exemplo, as nações para aquela nação que estava dominando, né? O que eles queriam fazer era dominar toda a terra, né? E sendo que as nações ficariam nos seus devidos lugares, pagando tributos para estas nações dominadoras, como é o caso do domínio macedônio. Tá? Então houveram várias guerras ali em relação a isso. O mesmo acontece, olha lá, dando continuidade à estátua, né? A visão da estátua, mas dentro dessa diáspora, porque o que é que acontece, irmãos? O domínio romano sobrepujou o domínio macedônio, né? O império grego ele se dissolve, Alexandre divide ali o seu império entre 4 generais, não é? E essas guerras elas dão continuidade, inclusive em relação a Israel, a Jerusalém, né? Mas aí vem o Império Romano, nesses mesmos moldes de colocar a famosa Pax Romana, mas na verdade não tinha nada de paz, porque eles queriam era dominar, né? Então eles ficavam mais ricos porque todos os impostos eram pagos para Roma, né? Então eu coloquei aqui que era uma espécie de cativeiro domiciliar. Eles estavam cativos na sua própria terra, tá? Onde eram dominados militarmente, tá bom? No sétimo ponto aqui dessas diásporas é que a gente vê o que acontece com essa diáspora na época do Império Romano, tá, irmãos? Porque aqui acontece uma espécie de revolta dos judeus, né? E os romanos então vêm para Jerusalém para conter aquela revolta, né? Os romanos querem fazer isso de maneira diplomática, então o que é que eles fazem? Eles não invadem logo, né? Eles fazem um cerco sobre Jerusalém, sendo que esse cerco durou, se não me falha a memória, 6 meses. Foi um cerco bastante demorado, não é? Os judeus que fugiam, os romanos prendiam, matavam, crucificavam nas estradas para que as pessoas vissem, né? E servisse assim de um espetáculo público, tentando fazer o povo desistir daquela revolta, né? Mas o que acontece, inclusive quem lidera esse cerco aí é o general romano chamado Tito, né? Então esse Tito, ele tem essa certa paciência, não é? Ela dura 6 meses, porque aí depois não teve mais como ele negociar com os judeus a rendição. Tá? O que é que eles fazem, irmãos? Eles entram em Jerusalém, tá? Eles entram em Israel e destrói o templo, tá? Desde o fundamento do templo, tá bom? De forma que não ficou pedra sobre pedra do templo de Jerusalém. Isso aconteceu no ano 70 e isto foi profetizado por Jesus. Veja bem que eu estou colocando aqui a história e a Bíblia, a profecia bíblica. Porque quando os judeus estão saindo lá do templo, eles mostram o templo para Jesus e Jesus disse, olha, não vai ficar aí pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus estava se referindo ao que iria acontecer no ano 70, cerca de 30 e 35 anos depois da morte de Cristo. Ele já estava profetizando que o templo seria destruído, tá? E que não ia ficar nada, como de fato o general romano, com muita raiva, porque eles não se rendiam,
Então eles destruíram o templo desde o fundamento, tá? Desde o alicerce, para não ficar ali nenhuma pedra. A prova disso é que hoje não existe nada lá do templo de Jerusalém, a não ser a mesquita de Al-Aqsa, que está lá, que foi uma outra questão que surgiu depois, tá? Então, meus irmãos, inclusive nessa diáspora, Jesus falou sobre isso, né? Jesus falou: quando vocês verem essas coisas acontecendo, isso no sermão escatológico, Mateus 24, ele diz: olhai para os montes, né? E muitos lembraram da profecia de Jesus e fugiram para os montes, porque era nos montes, né, onde havia esse cerco. Porém, conta-se a história, tá, irmão? Você pode pesquisar sobre o cerco de Jerusalém, que em alguns momentos, dentro do cerco, houve assim uma abertura, como se os soldados tivessem vacilado, de certa forma, assim, tá? E eles deixaram uma abertura aonde muitos judeus fugiram. Aí foi a diáspora, né? Por quê? Porque ficaram lá em Jerusalém foram mortos. Mas esses que fugiram foram os judeus da diáspora, foram os judeus que se espalharam pelo mundo, tá bom? E chegando até aquela data de 1948, quando Israel foi declarada nação, meus irmãos, tá bom? Então, esse gráfico aí, ele é muito importante, tá? Para você entender o que foi que aconteceu nessas diásporas, tá bom? Uma coisa que a gente pode mencionar aqui também nessa lição é sobre o renascimento de Israel, tá? O renascimento de Israel. Sobre o renascimento de Israel, meus amados, eu tenho aqui um gráfico, não é meu esse gráfico, mas eu fiz uma adaptação, porque ele estava em inglês e a gente procurou fazer aqui uma versão em português para você poder entender melhor. Esse gráfico ele está excelente, ele está dividido em duas partes, mas você pode juntar e fazer uma parte só, como se fosse uma folha impressa na vertical, tá? Veja bem, ó, aqui está falando da linha do tempo de Israel. É mais ou menos aquilo que eu estava mostrando para os irmãos, mas ele é mais completo. Então você vê aqui, ó, de Salomão até o renascimento da nação. Fala do antigo Israel, quando Salomão constrói o primeiro templo. Babilônia destrói esse primeiro templo. Aí você tem o domínio persa, né, com a construção, com a destruição, né, aliás, a reconstrução do templo, tá bom? Então, os persas reconstroem o templo. Depois nós temos a era helênica, né, de Alexandre o Grande. Depois disso nós temos a dinastia dos Asmodeus, que era um grupo de judeus que combatiam, né, todas essas intervenções contra Israel. Também voltada lá para os Macabeus. Aí depois disso nós temos a era romana, tá bom? Na era romana você tem aqui Herodes o Grande renovando o templo, né? O templo que era o templo reconstruído. Lembrando que cada um desses aqui, nesse gráfico, você tem uma legenda, irmãos, onde essa legenda, você tem aqui a estrela de Davi, apontando para o judaísmo. Você tem a meia-lua apontando para o islamismo. Então, você tem a cruz, né, apontando para o cristianismo, e as três estrelas apontando para o politeísmo. Aqui é para mostrar a parte religiosa, né, dentro dessa linha do tempo. Então, Israel, né, você tem aqui a estrela de Davi, judaísmo. Quando é Babilônia, você tem aqui o politeísmo, porque eles adoravam vários deuses. A persa também adorava vários deuses. Os helênicos, os macedônios, né? Os gregos, com toda a sua mitologia grega,
também adorando vários deuses. E aí você tem a era romana, também com todos os seus deuses, né? O politeísmo romano. Ah, e aí, meus irmãos, nós temos a era cristã, né? A era cristã, que aqui nesse gráfico, se você parar para pensar, como é esse gráfico, ele é judeu, então é claro que ele nos coloca como politeístas, né? Adoradores de vários deuses. É interessante. Eu deixei para os irmãos só observarem, né? Como é mais ou menos como eles nos enxergam, tá? Mas assim, você tem também aqui a era bizantina, né? A era bizantina, que está voltado aqui para um dos acontecimentos mais importantes, que foi a conversão de Constantino ao cristianismo, né? Lembrando que Constantino aqui era romano, né? Era um imperador, mas ele se converte ao cristianismo, ele abraça o cristianismo, traz o cristianismo para o governo, né? E aí, propriamente dito, a gente pode dizer que é o início da Igreja Católica, tá? Com Constantino, tá bom? Depois disso, temos aí o Califado Árabe, a questão da religião islâmica surge nessa época, tá bom? O Califado Árabe era aquela ideia de dominação, né, pela Sharia, né, que são as guerras santas. Até hoje tem essa ideia também, tá? É nessa época que eles também constroem lá a Mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém, exatamente no lugar onde era o templo de Salomão, né? E depois disso você tem as cruzadas, que eram também feitas pela Igreja Católica, tá? Tudo isso está dentro da linha do templo de Jerusalém. E você tem também a era mameluca, que eram escravos egípcios que formaram aí um exército, né? Dominaram, tiveram um domínio. Mesma coisa do Império, também o Império Otomano. E já para 1917, olha como o tempo já passou aí, nós temos então o mandato britânico, né, sobre Israel, né, aquela certa dominação. Aqui não foi incluído, mas eu achei que era importante nós incluirmos a questão do Holocausto, né, 1939 a 1945, que é o Holocausto judeu pelos alemães, onde mais de 6 milhões de judeus morreram. Então isso aqui é uma linha do tempo de Israel. Quando chega em 1948, que é por isso que eu lembrei desse gráfico, tá bom? Para falar dessa restauração nacional, quando foi votado, né, pela ONU, a Organização das Nações Unidas, o Estado de Israel, em um só dia, tá? E me chama a atenção porque o texto de Isaías 66:8, né, é uma pergunta interessante. Como pode isso? Como pode uma nação nascer em um só dia, né? Como Deus fez com a nação de Israel, né? Veja, a nação passaram esses milênios aí e ela não conseguiu se firmar como em um dia. Melhor dizendo, em todos esses milênios ela não conseguiu se firmar, mas em um dia ela nasceu, se cumprindo o que está aqui em Isaías 66. Que coisa maravilhosa, né? Lembra aquele texto que diz que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Ou seja, Deus pode fazer uma coisa em um dia que para nós duraria 1000 anos, como foi esse caso aqui, e ele pode demorar em fazer uma coisa que para nós poderia ser feito rápido, mas ele demora 1000 anos para fazer, porque ele faz como ele quer, tá bom? Então, Israel nasceu em um dia, né? Inclusive,
pelo voto de um diplomata brasileiro chamado Oswaldo Aranha. Por isso que nós sempre dizemos que somos abençoados pelo Senhor, porque esse homem teve essa atitude de votar a favor da nação de Israel, porque Deus diz que abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, tá bom? Meus amados, para nós finalizarmos, nós chegamos no tópico 3, que você vê aí na tela, né? O tópico 3 sobre o milagre da nação de Israel, tá bom? O milagre da nação de Israel. E aí nós temos aqui o subtópico, o testemunho de Deus para o mundo, status de Jerusalém para as nações e a restauração espiritual. Meus queridos, para ilustrar esse tópico, eu quero mostrar para vocês uma capa, ela está aqui adaptada, tá bom? Uma capa, você pode ver aí na tela, uma capa de uma revista famosa, conhecida no Brasil. Eu até tinha a assinatura dessa revista, mas depois deixei de assinar, porque às vezes tinham coisas ali que eram muito contrárias ao Evangelho, e pensei melhor, bom, eu não vou gastar meu dinheiro ouvindo heresias, né? Mas quando eu vi esta capa em uma banca de revista, comprei essa revista porque achei muito interessante, tá? Muito interessante. Olha o que é que diz. Veja como combina com o que nós estamos falando aqui. Porque Jerusalém, Israel, especialmente Jerusalém, foi uma das cidades mais combatidas da história, onde mais nações entraram achando que tinham direito sobre a cidade, tá bom? E foi uma após outras, né? Os próprios cruzados da Igreja Católica também tiveram lá. Então, segundo os estudiosos, mais de 25 vezes Jerusalém teria sido invadida, irmãos. E essa capa, ela é muito interessante porque ela diz o seguinte, olha, Jerusalém é a cidade mais importante da história. Esqueça Nova York, Paris, Roma, a cidade santa está no centro do mundo há mais tempo de qualquer uma outra. Conheça a saga do lugar que moldou o passado e definirá o futuro do planeta. Irmãos, Israel é um país do tamanho de Sergipe, do nosso estado aqui do Nordeste, Sergipe. É, um, uma área de terra pequena, não é uma área grande, mas ainda assim existe um componente espiritual nesta cidade, neste país, que torna ele importantíssimo. É isso que nós precisamos entender. E nós entendemos que o que torna Jerusalém importante é porque ela é a cidade do grande rei, do rei Jesus, do nosso Senhor, tá? E todas as guerras que existem hoje, praticamente elas têm alguma conexão com Jerusalém. Você sabe que a Bíblia diz que ela está colocada no meio das nações. E ela será como um cálice de tontear para as outras nações. Isso é muito importante que a gente diga, que a gente explique sobre isso. Se tem uma coisa que a gente precisa deixar claro, é que Jerusalém é a cidade do Rei dos Reis. E quando Jesus estava entrando na cidade, ele fez um lamento sobre Jerusalém. Você que mata os profetas e apedrejam aqueles que te são enviados. Quantas vezes eu te quis ajuntar, como a galinha faz com seus pintinhos, e você não quis. Mas eis que a tua casa ficará deserta, até que venhas a dizer,
Bendito é o que vem em nome do Senhor. Toda luta que nós estamos vendo acontecer, irmãos, politicamente, é porque Satanás tem um grande desejo de destruir essa terra. Exatamente porque é dela que vem o Rei dos Reis. É lá que ele vai reinar. Então, ele incita as nações contra Jerusalém. Por isso que me chama muita atenção essa capa, porque foi feita por uma revista eminentemente ateísta, que não acredita, mas ainda assim eles estão proclamando uma coisa verdadeira. É como se as pedras estivessem clamando. Então, nós não podemos calar a nossa voz em defender a nação judaica, em defender Jerusalém. A palavra de Deus é muito clara quando diz que sejam prósperos aqueles que querem o teu bem. Então seremos abençoados se abençoarmos Israel, mas seremos amaldiçoados se amaldiçoarmos Israel. Isso é promessa de Deus. Não vai deixar de se cumprir, tá bom? Então nós precisamos atentar para isto. Meus amados, há um desejo muito grande de internacionalizar Jerusalém, deixar ela como se fosse a capital do mundo. E isso vai acontecer. Mas quem vai fazer isso é Cristo. Porém, esse outro que vem se fazendo passar por Cristo, ele vai tentar fazer isso. As tentativas estão aí até os dias de hoje, porque os homens querem fazer isso. Jerusalém vai ser sim a capital de todo mundo, mas é o Senhor quem vai fazer desta forma. Isso é só para que as pessoas entendam que Deus vai tratar com a nação judaica, tá bom? Para encerrar, eu quero deixar para vocês um versículo de Jeremias 31, 35 a 37, quando Deus coloca assim leis que são importantíssimas. E eu coloquei assim de uma forma para chocar, mas na verdade é para chamar a nossa atenção. Se você quiser um dia destruir Israel, você precisa fazer pelo menos essas 6 coisas que a palavra de Deus está mostrando. Por exemplo, se o sol deixar de iluminar, se a lua deixar de brilhar, se as estrelas não cintilarem, se conseguirem conter as ondas do mar, se medirem plenamente os céus, chegando até as fronteiras do universo, se medirem plenamente a terra, ou se qualquer uma dessas leis falharem, Deus diz que rejeitaria Israel. Mas o que Deus está falando aqui é de uma impossibilidade, porque ninguém vai deixar de fazer com que o sol brilhe, ou que a lua deixe de brilhar, ou que as estrelas não brilhem, ou que se contenham as ondas do mar. Então, jamais Israel será destruído, porque Deus é quem tem um acordo com esta terra, com esse povo, e ele vai cumprir a sua aliança até o final. Meus amados, eu quero louvar a Deus e agradecer por você estar nos ouvindo. Baixe os gráficos, faça o seu comentário aí sobre a lição. Deixe a sua participação, não é? Deixe a sua contribuição, não é? De algum assunto que você achou importante, que para os nossos irmãos também lerem, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês, que nos dê uma escola dominical abençoada, para a glória e honra do nome de Jesus. Amém.